Jesus salva samaritanos. Parte. Os samaritanos odiavam os judeus e estes aos samaritanos. Mas Jesus, sendo judeu, os amava como também pessoas de quaisquer condições ou nacionalidades. Foi, mais do que qualquer outra coisa, a glória da terra de Israel, que era a terra de Emanuel, Isaías 8, verso 8. Não apenas o local de seu nascimento, mas a cena de sua pregação e milagres. Esta terra, no tempo de nosso Salvador, foi dividida em 3 partes: Judéia ao sul, Galiléia ao norte e Samaria, situada entre elas. Agora, no 4º capítulo do Evangelho de João, temos Cristo em cada uma dessas 3 partes daquela terra. Primeiro, partindo da Judéia, versos 1 a 3. Segundo, passando por Samaria, que, embora seja uma visita em trânsito, aqui ocupa a maior parte do espaço. 1. Sua entrada em Samaria, versos 4 a 6. 2. Seu discurso com a mulher samaritana em um poço, versos 7 a 26. 3. O aviso que a mulher deu dele à cidade, versos 27 a 30. 4. A conversa de Cristo com seus discípulos nesse meio tempo, versos 31 a 38. 5. O bom efeito disso entre os samaritanos, versos 39 a 42. A jornada de Cristo para a Galiléia, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João? 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Lemos sobre a vinda de Cristo à Judéia, capítulo 3, verso 22, depois de celebrar a festa em Jerusalém. E agora, ele deixou a Judéia 4 meses antes da colheita, como é dito aqui, verso 35. De modo que é calculado que ele ficou em Judéia cerca de 6 meses para construir sobre o fundamento que João havia lançado ali. Não temos nenhum relato particular de seus sermões e milagres ali, apenas em geral. Verso 1. Primeiro, que ele fez discípulos. Ele prevaleceu com muitos para abraçar sua doutrina e segui-lo como mestre vindo de Deus. Seu ministério foi bem-sucedido, apesar da oposição que encontrou. Salmo 110, versos 2 e 3. Matetes, poiê, significa o mesmo que mateteu, aos discípulos. Compare Gênesis 1, verso 5. As almas que eles obtiveram, que eles fizeram, assim é a palavra, que eles fizeram prosélitos. Observe que é prerrogativa de Cristo fazer discípulos, primeiro, trazê-los a seus pés e depois formá-los e moldá-los de acordo com sua vontade. Fit, não nascitur, cristianos. O cristão é feito assim, não nascido assim. Tertuliano. Segundo, que ele batizou aqueles que, a quem fez discípulos, os admitiu lavando-os com água, não por si mesmo, mas pelo ministério de seus discípulos. Verso 2. Porque ele faria diferença entre seu batismo e o de João, que batizou a todos sozinho, pois ele batizou como servo, Cristo como mestre. 2. Ele se dedicaria mais ao trabalho de pregação, que era o mais excelente. 1 Coríntios 1, verso 17. Terceiro, ele honraria seus discípulos, capacitando-os e empregando-os para fazê-lo, e assim treiná-los para outros serviços. Quarto, se ele mesmo tivesse batizado alguns, eles se apresentariam nisto e desprezariam os outros, o que ele impediria, como Paulo, 1 Coríntios 1, versos 13 e 14. Também 5, ele se reservaria para a honra de batizar com o Espírito Santo, Atos 1, verso 5. Sexto, ele nos ensinaria que a eficácia dos sacramentos não depende de nenhuma virtude na mão que os administra, como também que aquilo que é feito por seus ministros, de acordo com sua direção, ele reconhece como feito por ele mesmo. Terceiro, que ele fez e batizou mais discípulos que João, não apenas mais do que João fez neste momento, mas do que ele havia feito em qualquer momento. A conversa de Cristo era mais cativante do que a de João. Se os milagres eram convincentes, e as curas que ele fazia gratuitamente eram muito invitativas. Quarto, que os fariseus foram informados disso. Eles ouviram quantos ele batizou, pois eles tinham, desde a sua primeira aparição,
um olhar ciumento por ele e não faltaram espiões para avisá-los a respeito dele. Observe. Primeiro, quando os fariseus pensavam que haviam se livrado de João, pois ele estava preso a essa altura, e estavam se agradando com isto, Jesus apareceu, que era uma irritação maior para eles do que João jamais havia sido. As testemunhas ressurgirão. 2. O que os entristeceu foi que Cristo fez tantos discípulos. O sucesso do Evangelho exaspera seus inimigos, e é um bom sinal de que está ganhando terreno quando os poderes das trevas se enfurecem contra ele. Quinto, que nosso Senhor Jesus Cristo sabia muito bem quais informações foram dadas contra ele aos fariseus. É provável que os informantes estivessem dispostos a ocultar seus nomes, e os fariseus relutassem em divulgar seus desígnios. Mas ninguém pode cavar para esconder seus conselhos do Senhor. Isaías 29:15. E Cristo é aqui chamado de Senhor. Ele sabia o que foi dito aos fariseus, e quanto, é provável, excedia a verdade, pois não é provável que Jesus ainda tenha batizado mais do que João. Mas assim a coisa foi representada, para fazê-lo parecer ainda mais formidável. Veja 2 Reis 6, verso 12. Sexto, que então nosso Senhor Jesus Cristo deixou a Judéia e partiu novamente para ir para a Galileia. Ele deixou a Judéia porque provavelmente seria perseguido até a morte. Tal era a raiva dos fariseus contra ele, e tal era a sua política ímpia de devorar o filho varão em sua infância. Para escapar de seus desígnios, Cristo deixou o país e foi para onde o que ele fez seria menos provocador do que apenas sob o olhar deles. Pois, 1. Sua hora ainda não havia chegado. Capítulo 7, verso 30. O tempo fixo nos conselhos de Deus e nas profecias do Antigo Testamento para o Messias ser cortado. Ele não havia terminado seu testemunho, e portanto não se renderia ou se exporia. 2. Os discípulos que ele havia reunido na Judéia não eram capazes de suportar dificuldades, e portanto ele não os exporia. 3. Por meio disso ele deu um exemplo para sua própria regra. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Não somos chamados a sofrer, embora possamos evitá-lo sem pecar, e, portanto, embora não possamos para nossa própria preservação mudar de religião, podemos mudar de lugar. Cristo garantiu-se a si mesmo, não por um milagre, mas de uma maneira comum aos homens, para a direção e encorajamento de seu povo sofredor. 2. Ele partiu para a Galiléia porque tinha trabalho a fazer lá, muitos amigos e menos inimigos. Ele foi para a Galiléia agora, porque o ministério de João já havia aberto o caminho para ele lá, pois a Galiléia, que estava sob a jurisdição de Herodes, foi a última cena do batismo de João. 2. Porque a prisão de João agora também havia aberto espaço para ele lá. Essa luz sendo agora colocada sob o alqueire, as mentes das pessoas não seriam divididas entre ele e Cristo. Assim, tantas liberdades quanto as restrições dos bons ministros são para o avanço do Evangelho. Mas com que propósito ele vai para Galiléia em busca de segurança? Herodes, o perseguidor de João, nunca será o protetor de Jesus. Sheminitius aqui observa: Pi in ac vite quos fugiant habent, ad quos vero fugiant, ut in tutus sint non habent, nisi ad te, Deus, que solos refugium nostrum es. Os piedosos têm aqueles nesta vida para quem podem voar, mas eles não têm para onde fugir quem pode lhes dar refúgio, exceto tu, ó Deus. Cristo no poço de Samaria. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu,
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Temos aqui um relato do bem que Cristo fez em Samaria, quando passou por aquele país a caminho da Galileia. Os samaritanos, tanto no sangue quanto na religião, eram judeus mestiços, a posteridade daquelas colônias que o rei da Síria plantou depois do cativeiro das 10 tribos, com quem os pobres da terra, que foram deixados para trás, e muitos outros judeus depois, incorporaram-se. Eles adoravam apenas o Deus de Israel, a quem ergueram um templo no Monte Gerizim, em competição com o de Jerusalém. Havia grande inimizade entre eles e os judeus. Os samaritanos não quiseram admitir Cristo quando viram que ele estava indo para Jerusalém. Lucas 9, verso 53. Os judeus pensavam que não poderiam dar-lhe um nome pior do que dizer: ele é um samaritano. Quando os judeus estavam em prosperidade, os samaritanos reivindicavam parentesco com eles. Esdras 4, verso 2. Mas, quando os judeus estavam em perigo, eles eram medos e persas. Veja Joséfo. Antiguidades 11, 340, 341 e 12, 257. Agora observe. Primeiro, Cristo está vindo para Samaria. Ele ordenou a seus discípulos que não entrassem em nenhuma cidade dos samaritanos. Mateus 10, verso 5. Isto é, não pregassem o evangelho ou fizessem milagres. Nem ele aqui pregou publicamente ou fez qualquer milagre, estando seus olhos voltados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gentileza que ele fez aqui foi acidental. Foi apenas uma migalha do pão dos filhos que casualmente caiu da mesa do mestre. 1. Sua estrada da Judéia à Galileia passava pelo país de Samaria. Verso 4. Ele precisava passar por Samaria. Não havia outro jeito, a menos que ele fosse buscar uma bússola do outro lado do Jordão. Um bom caminho. Os ímpios e profanos estão no presente tão misturados com Israel de Deus que, a menos que saiamos do mundo, não podemos evitar passar pela companhia de tais. 1 aos Coríntios 5, verso 10. Precisamos, portanto, da armadura ou da justiça à direita e à esquerda, para que não os provoquemos nem contraiamos poluição por eles. Não devemos entrar em lugares de tentação senão quando precisamos, e então não devemos residir neles, mas apressar através deles.
Alguns pensam que Cristo deve passar por Samaria por causa do bom trabalho que ele tinha que fazer lá. Uma pobre mulher a ser convertida, uma ovelha perdida a ser procurada e salva. Este era o trabalho em que seu coração estava, portanto ele precisava seguir por esse caminho. Foi feliz para Samaria, que estava no caminho de Cristo, o que lhe deu a oportunidade de invocá-lo. Quando passei por ti, disse-te, viva. Ezequiel 16, verso 6. 2. Seu local de isca era em uma cidade de Samaria. Agora observe. 1. O local descrito. Chamava-se Sicar. Provavelmente o mesmo com Siquém ou Siquém, um lugar sobre o qual lemos muito no Antigo Testamento. Assim, os nomes dos lugares são comumente corrompidos pelo tempo. Siquém produziu o primeiro prosélito que entrou na igreja de Israel, Gênesis 34, verso 24. E agora é o primeiro lugar onde o evangelho é pregado fora da comunidade de Israel. Assim, o Dr. Lightfoot observa, como também que o Vale de Acor, que foi dado como uma porta de esperança, esperança para os pobres gentios, corria por esta cidade. Oséias 2, verso 15. Abimeleque foi feito rei aqui. Era a sede real de Jeroboão. Mas o evangelista, quando nos daria as antiguidades do lugar, nota o interesse de Jacó ali, que era mais sua honra do que suas cabeças coroadas. 1. Aqui estava o terreno de Jacó, a parcela de terra que Jacó deu a seu filho José, cujos ossos foram sepultados nele. Gênesis 48, verso 22, e Josué 24, verso 32. Provavelmente isto é mencionado para sugerir que Cristo, quando repousou aqui, aproveitou o terreno que Jacó deu a José para meditar no bom testemunho que os anciãos obtiveram pela fé. Jerônimo escolheu viver na terra de Canaã para que a visão dos lugares o afetasse ainda mais com as histórias das Escrituras. Hoje Jesus, samaritanos, os que são ensinados por Deus, estão verdadeiramente desejosos de aprender mais. Cansado da viagem, sentou-se assim à beira do poço. Demos aqui nosso Senhor Jesus, trabalhando sobre a fadiga comum dos viajantes. Ele estava cansado da viagem. Hora do calor do dia. Tinham, no entanto, aqui vemos, primeiro, que ele era um homem verdadeiro, enquanto os samaritanos, que não viram seus milagres, o convidaram para eles. Verso 19. E, portanto, Cristo, tendo-se feito maldição por nós, submeteu-se a ela. Em segundo lugar, os samaritanos foram ensinados pelo costume de seu país a não conversar com judeus. Houve samaritanos que se recusaram a deixar Cristo. Ele se humilhou por nós, que ele fez todas as suas jornadas a pé. Quando os servos andavam a cavalo, os príncipes andavam como servos na terra. Eclesiastes 10:7. Quando somos levados com facilidade, agora somos informados de que Cristo concedeu o pedido deles primeiro. Deve parecer que ele era apenas um homem interno, e não de constituição robusta, ao que parece, quando foi convidado, pois foram à cidade sem nenhuma dificuldade. Quando seu mestre se sentou e não podia dar um passo adiante, ele permaneceu lá. Isso não é um obstáculo real que irá promover isso. Nós o temos aqui, porque tinha outros lugares para visitar. Sentou-se, assim à beira do poço. Primeiro, ele se sentou no poço, fora dos poucos dias de permanência de nosso Salvador. Em segundo lugar, mas preferiu o que estava, ao lado, pela própria palavra de Cristo. Versos 41, 42. O que ele disse e fez. Segundo, ele se sentou assim, numa postura desconfortável, sentou-se descuidadamente, em curiosa negligência. São melhor contados pelos bons frutos deles. Ouvi-lo, mas agora seus olhos ouviram seu discurso com uma mulher samaritana, que está aqui registrado, enquanto a disputa de Cristo com os doutores da lei. Em geral, quando ele veio entre eles, ainda foram persuadidos. Note que é confortável ver o número de crentes, e às vezes, versos 7 a 15. Observa-se as circunstâncias que deram ocasião a este discurso. 2, que a fé deles cresceu.
aqueles que haviam sido influenciados pelo relato. Ela não tinha servo para ser um carregador de água. E o seu trabalho, ela faria isso sozinha. Veja aqui. Primeiro, como Deus reconhece e aprova a diligência honesta e humilde em nossos lugares. 3. Cristo foi dado a conhecer aos pastores quando eles estavam cuidando de seu rebanho. Mas agora que conversaram com ele, acreditam que ele é o Cristo ungido por eventos que nos parecem fortuitos e acidentais, porque a obra para a qual ele foi ungido, Raquel e a filha de Jetro, que se encontraram com maridos bons, maridos não piores que Isaac, Jacó e Moisés, quando foram buscar água nos poços. Terceiro, como a graça proveniente de Deus, às vezes traz as pessoas inesperadamente sobre os meios de conversão e salvação, ele é encontrado por aqueles que não o buscavam. 2. Seus discípulos foram à cidade para comprar comida. Portanto, aprenda uma lição, primeiro, de justiça e honestidade. A comida que Cristo comeu, ele comprou e pagou, como Paulo. 2 Tessalonicenses 3, 8:2 é o que devemos buscar. Não apenas achamos provável, e estamos dispostos a supor, mas que Jesus pode ser o Cristo, mas sabemos que ele é realmente o Cristo. 3 no fundo disso. E era uma espécie de sensação e experiência espiritual, mas agora cremos que, não por causa da tua palavra, pois nós mesmos o ouvimos. Eles já tinham acreditado no que ela dizia, e estava bem. Era um bom passo. Mas agora eles encontram base muito mais firme para sua fé. Agora cremos porque nós mesmos o examinamos e ouvimos verdades tão excelentes e divinas, acompanhadas de poder e evidência tão dominantes, e seguros de que este é o Cristo. Isso é como que a rainha da Sabá disse de Salomão: a metade não me foi contada. Os samaritanos, que acreditavam nas palavras da mulher, agora ganharam mais luz, porque é o que tem será dado. Aquele que é fiel no pouco será confiado no muito. Podemos ver como a fé vem pelo ouvir. A fé vem ao nascimento. Estes samaritanos acreditaram tanto que vieram e viram por causa da palavra da mulher. Vieram e fazer julgamento. Assim, as instruções dos pais e pregadores e o testemunho da igreja e de nossos vizinhos experientes recomendam a doutrina de Cristo ao nosso conhecimento e nos inclinam a considerá-la altamente provável. 2 A fé chega ao seu crescimento, força e maturidade, ouvindo o testemunho do próprio Cristo, e isto vai além e recomenda sua doutrina e nos obriga a acreditar nela como indubitavelmente certa. Fomos induzidos a examinar as Escrituras. Haviam encontrado a vida eterna, mas quando nós mesmos também a encontramos, nelas experimentamos o poder iluminador, regenerador, um consolador da palavra, convencedor, não por suas palavras, santificador. Agora cremos, mas porque nós mesmos examinamos e nossa fé repousa, não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2. Em segundo lugar, da dependência diária da providência. Não pense no amanhã. Cristo não foi à cidade para comer, mas enviou os seus discípulos para buscar seu alimento ali, não porque ele teve escrúpulos em comer, em uma cidade samaritana, mas porque ele tinha um bom trabalho a fazer naquele poço. O que poderia ser feito enquanto eles serviam o buffet? É sábio preencher nossos minutos vagos com o que é bom, para que os fragmentos de tempo não se percam. 2 Porque era mais privado e reservado, mais barato, e caseiro ter seu jantar trazido para cá. Para isso, talvez sua bolsa estivesse baixa, e ele nos ensinasse a boa administração, a gastar de acordo com o que temos, e não ir além disso. Pelo menos, ele nos ensinaria a não ser afetados por grandes coisas. Cristo poderia comer seu jantar tão bem quanto na melhor estalagem da cidade. Vamos nos comportar com as nossas circunstâncias? Agora isso deu a Cristo a oportunidade de conversar com essa mulher sobre preocupações espirituais
e ele aproveitou. Ele muitas vezes pregou para multidões que se aglomeraram atrás dele para instrução, mas aqui ele condescende a ensinar uma única pessoa, uma mulher pobre, uma estrangeira, uma samaritana, para ensinar seus ministros a fazerem o mesmo, como aqueles que conhecem que a gloriosa realização é ajudar a salvar, embora apenas uma alma da morte. E, por fim, observemos os detalhes desse discurso. Número 1, Jesus começa com o modesto pedido de um gole de água. Dá-me de beber, aquele que por nossa causa se tornou pobre, aqui se torna um mendigo, para que aqueles que estão em necessidade e não podem cavar, não tenham vergonha de mendigar. Cristo pediu por isso, não apenas porque ele precisava da ajuda dela para alcançá-lo, mas porque ele traria mais conversas com ela e nos ensinaria a estar dispostos a ser contemplados com o pior. Quando houver ocasião, Cristo ainda está mendigando em seus membros pobres e um copo de água fria como este aqui, dado a eles em seu nome, não perderá sua recompensa. Número 2. A mulher, embora ela não negue seu pedido, ainda briga com ele, porque ele não carregava o humor de sua própria nação. Observe, pelo que rixa mortal houve entre os judeus e os samaritanos, os judeus não têm relações com os samaritanos. Os samaritanos eram os adversários de Judá, Esdras 4, verso 1. Foram em toda a ocasião opositores para eles, maliciosos contra os samaritanos. Os consideravam como não tendo parte na ressurreição. Excomungaram-nos e amaldiçoaram-nos pelo sagrado nome de Deus, pela escrita gloriosa das tábuas e pela maldição da Câmara Superior e Inferior de julgamento. Com esta lei, que nenhum israelita coma de qualquer coisa, que seja de um samaritano, pois é como se ele devesse comer carne de porco. Então, Dr. Lightfoot, do Rabino Tanchum, observe que as brigas sobre religião costumam ser as mais implacáveis de todas. Os homens foram feitos para lidar um com o outro, mas se os homens, porque uma doure em um templo e outro em outro, negarem os ofícios da humanidade, caridade e civilidade comum, forem taciturnos de antinaturais, desdenhosos e censuráveis, e isso sobre a aparência de zelo por religião, eles claramente mostram que, por mais que sua religião seja verdadeira, eles não são verdadeiramente religiosos, mas fingindo defender a religião, subvertem o desenho dela. Em segundo lugar, quão pronta a mulher estava para censurar a Cristo, com a arrogância e a má natureza da nação judaica. Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber por seu vestido ou dialeto, ou ambos? Ela sabia que ele era judeu, e achou estranho que ele não corra para o mesmo excesso de tumulto contra os samaritanos com outros judeus. Observe que homens moderados de todos os lados são, como Josué e seus companheiros Zacarias, 3 verso 8, homens admirados. Duas coisas que esta mulher se pergunta. Primeiro, que ele devesse pedir esta gentileza, pois era o orgulho dos judeus, que eles preferissem suportar qualquer dificuldade do que ficar em dívida com um samaritano. Foi parte da humilhação de Cristo, que ele nasceu da nação judaica, que agora não estava apenas em um estado doentio, sujeito aos romanos, mas em um nome ruim entre as nações, com que desde em Pilatos perguntou, sou judeu. Assim ele se fez, não só sem reputação, mas de má reputação, mas aqui ele nos deu um exemplo de nadar e contra a corrente de corrupções comuns. Devemos, como nosso mestre, nos revestir de bondade e misericórdia, embora deva ser tanto o gênio de nosso país, ou o bom humor de nosso partido, ser taciturno e mal-humorado. Esta mulher esperava que Cristo fosse como os outros judeus, mas é injusto imputar a cada indivíduo mesmo as falhas comuns da comunidade. Não há regra, mas algumas exceções. Ela se pergunta se ele deveria esperar receber esta gentileza dela, que era uma samaritana. Vocês, judeus, poderiam negar isso a alguém de nossa nação. E por que deveríamos conseguir dele a um dos seus? Assim, as brigas são propagadas infinitamente por vingança e retaliação. 3. Cristo aproveita
esta ocasião para instruí-la nas coisas divinas. Se conhecesses o dom de Deus, terias pedido, verso 10, observe que, o primeiro, ele renuncia à objeção dela. A rixa entre judeus e samaritanos, e não dá atenção a isso. Algumas diferenças são melhor curadas. Todas as ocasiões de entrar em disputas sobre elas, Jesus Cristo converterá esta mulher, não mostrando a ela que a adoração samaritana era cismática, embora realmente fosse, mas mostrando a ela sua própria ignorância e imoralidades, e sua necessidade de um Salvador. Ele a enche de apreensão, de que ela agora tinha uma oportunidade mais justa do que ela imaginava, discernir os sinais dos tempos, e, portanto, Cristo diz a ela expressamente que ela agora tinha um período de graça. Este era o dia de sua visitação, Ele sugere a ela o que ela deveria saber, mas ignorava. Se conhecesses o dom de Deus, isto é como as próximas palavras o explicam. Quem é que diz, dá-me de beber? Se você soubesse quem eu sou. Ela viu que ele era judeu, pobre viajante cansado. Mas ele queria que ela soubesse algo mais sobre ele, e que ainda apareceu. Observe que Jesus Cristo é o dom de Deus, o símbolo mais rico do amor de Deus por nós, e o tesouro mais rico de todo o bem para nós. Um presente, não uma dívida que poderíamos exigir de Deus, mas um presente, um dom, um presente gratuito. É um privilégio indescritível ter este dom de Deus, proposto e oferecido a nós, de ter a oportunidade de abraçá-lo. Aquele que é o dom de Deus está agora diante de ti e se dirige a ti. É ele quem diz, dá-me de beber. Este presente vem implorar a ti. Embora Cristo seja colocado diante de nós e nos processe em ir por seu evangelho, ainda assim há multidões que não o conhecem. Eles não sabem quem é que lhes fala no evangelho, dizendo, dá-me de beber. Eles não percebem que é o Senhor que os chama. Com discreta e decentemente, Cristo introduz este discurso. Verso 16, vá, chame seu marido e vem aqui agora. A ordem que Cristo deu a ela tinha uma cor muito boa. Chame seu marido, para que ele possa te ensinar e te ajudar a entender estas coisas, das quais você é tão ignorante. Seus maridos, 1 Coríntios 14, verso 35. Que devem habitar com eles como homens de conhecimento. Chama teu marido para que aprenda contigo, para que então sejam herdeiros juntamente da graça da vida. Chama teu marido, para que ele seja testemunha do que se passa entre nós. Ele tinha um bom desígnio, pois, portanto, ele aproveitaria a ocasião para chamar a lembrança do pecado dela, a necessidade de arte e prudência em dar repreensões, para buscar uma bússola, como a mulher de Tecoa, segundo Samuel 14, verso 22, quão diligentemente a mulher procura fugir da condenação, e ainda assim, insensivelmente condena a si mesma. E antes que ela o perceba, assume sua culpa. Ela disse, eu não tenho marido. O fato de ela dizer isso não dava a entender, mais do que ela não se importava que falassem sobre seu marido, nem que este assunto fosse mais mencionado, ela não queria que seu marido atendesse, para que em um discurso posterior, a verdade do assunto viesse à tona para sua vergonha. E, portanto, por favor, continue a falar de outra coisa. Eu não tenho marido. Ela seria considerada uma empregada doméstica ou viúva enquanto, embora ela não tivesse marido, ela não era nenhuma das duas coisas. A mente carnal é muito engenhosa para afastar as convicções e evitar que elas se prendam, cuidando para cobrir o pecado. 3. O próximo assunto da conversa com esta mulher é sobre o local de adoração. Versos 21 a 24, observe um caso de consciência proposto a Cristo pela mulher a respeito do local de adoração. Versos 19 e 20. O encorajamento que ela teve para apresentar este caso. Senhor, percebo que és um profeta. Ela não nega a verdade do que ele acusou, mas pelo seu silêncio reconhece a justiça da repreensão. Nem se apaixona por isso. Como muitos ficam
quando são tocados no lugar dolorido. Não imputa a sua censura ao desgosto geral que os judeus tinham pelos samaritanos. Mas o que é uma coisa rara, pode suportar ser falado de uma falha. Mas isto não é tudo. Ela vai além. Primeiro, ela fala respeitosamente com ele. Chama-o de Senhor. Assim, devemos honrar aqueles que lidam fielmente conosco. Este foi o efeito da mansidão de Cristo em repreendê-la. Ele não lhe deu nenhuma linguagem ruim. E então ela não lhe deu nenhuma. Segundo, ela reconhece como um profeta, um que se correspondia com o céu. Observe que a potência da palavra de Cristo em sondar o coração e convencer os pecados secretos é uma grande prova de sua autoridade divina. Terceiro, ela deseja alguma instrução dele. Muitos que não estão enraivecidos com seus repreendedores, nem zombaram de suas caras, mas têm medo deles e se mantêm longe do seu caminho. Mas esta mulher estava disposta a ter uma conversa íntima com aquele homem que lhe dissesse seus defeitos, as fraquezas de nossos corpos neste estado atual. Eles ainda são necessitados. E sempre assim, a vida é um fogo, uma lâmpada que logo se apagará, sem suprimentos contínuos de combustível e óleo. O calor natural ataca a si mesmo. 2. As imperfeições de todos os nossos confortos neste mundo, eles não são duradouros, nem nossa satisfação neles permanece. Quaisquer que sejam as águas de conforto que bebermos, teremos sede novamente. A comida e a bebida de ontem não farão. O trabalho de hoje, em segundo lugar, que as águas vivas que ele daria, deveriam produzir uma satisfação e bem-aventurança duradouras. Verso 14. Os dons de Cristo parecem mais valiosos, quando comparados com as coisas deste mundo, pois não aparecerá nenhuma comparação entre eles. Quem participa do Espírito, da graça e das consolações do Evangelho eterno, ele nunca terá sede. Nunca terá falta daquilo que satisfará abundantemente os desejos de sua alma. Eles estão ansiosos, mas não definindo. Ele tem sede de desejo, nada mais do que de Deus. Ainda mais e mais de Deus, mas não sede desesperada. Portanto, ele nunca terá sede, porque esta água que Cristo dará será nele fonte de água. Nunca pode ser reduzida ao extremo. Aquele que tem em si fonte de suprimento e satisfação, sempre pronto, pois estará nele. O princípio da graça plantado nele é a fonte de seu conforto. Ver capítulo 7, verso 38. Um homem bom está satisfeito consigo mesmo, pois Cristo habita em seu coração, a unção permanece nele. Ele não precisa se esgueirar para o mundo em busca de conforto. O trabalho e o testemunho do Espírito no coração lhe fornece firme fundamento de esperança e uma fonte transbordante de alegria, pois haverá nele poço de água, nunca falhando. Aquele que tem à mão apenas balde de água não precisa ter sede, enquanto isso durar, mas logo se esgotará. Mas os crentes têm neles uma fonte de água transbordante, sempre fluindo os princípios e afeições que a santa religião de Cristo forma nas almas daqueles que são colocados sobre seu poder. São esta fonte de água. A vida está brotando sempre em movimento, o que indica os atos da graça fortes e vigorosos. Se boas testagens estagnarem em nossas almas como água parada, elas não respondem ao fim de recebê-las. Se houver bom tesouro no coração, devemos produzir boas coisas. Está brotando para a vida eterna, que sugere primeiro os objetivos das ações graciosas. Uma alma santificada tem os olhos no céu. Significa isso, projeta isso, faz tudo. Por isso, não terá nada menos do que isso. A vida espiritual brota rumo à sua própria perfeição. Na vida eterna, em segundo lugar, a constância desses atos continuará brotando até chegar à perfeição. Em terceiro lugar, a coroa deles. Finalmente, a vida eterna. Água viva sobe do céu, e agora não. Esta água é melhor do que a do poço de Jacó, porque versículo 6. A mulher, sem tom de brincadeira ou a sério,
É difícil dizer. Implora-lhe que lhe dê um pouco desta água. Verso 15. Dá-me desta água para que não tenha sede. Primeiro, alguns pensam que ela fala de forma insultosa e ridiculariza o que Cristo disse como mera coisa. E zombando disso, não deseja, mas o desafia a dar-lhe um pouco dessa água. Uma invenção rara me poupará muito trabalho. Se eu nunca vier aqui para desenhar, o que era um desejo bem intencionado, mas fraco e ignorante. Ela entendeu que ele quis dizer algo muito bom e útil, e portanto disse amém. Em um empreendimento, seja o que for, deixe-me tê-lo quem me mostrará algum bem. Facilidade ou economia de trabalho é um bem valioso. Note. Mesmo aqueles que são fracos, ignorantes, ainda podem ter alguns desejos fracos e flutuantes em relação a Cristo e seus dons. E alguns bons desejos de graça e glória. 2. Os corações carnais em seus melhores desejos não parecem mais altos do que os fins carnais. Dame, disse ela, não para que eu tenha a vida eterna que Cristo propôs, mas para que eu não venha aqui para tirar 2. 2. O próximo assunto de discurso com essa mulher a respeito de seu marido. Versos 16 a 18. Não era para deixar cair o discurso da água da vida que Cristo começou isso, como muitos, para que possam deixar de lado um assunto sério. Mas era com um design gracioso que Cristo mencionou isso, o que ele havia dito sobre sua graça e vida eterna. Ele encontrou, causou pouca impressão nela, porque ela não estava convencida do pecado. Portanto, renunciando o discurso da água viva, ele se põe a despertar sua consciência, a abrir a ferida da culpa, e então ela aprenderia mais facilmente o remédio pela graça, e este é o método de lidar com almas. Elas devem ser primeiro cansadas e ficarem sobrecarregadas sobre o bardão do pecado, e depois levadas a Cristo para descanso, primeiro picadas no coração e depois curadas. Então este é o curso da física espiritual. E se não procedemos nesta ordem, começamos do lado errado. Observe. O próprio caso que ela propôs sobre o local de culto religioso, alguns pensam que ela começou isso para evitar mais discursos sobre seu pecado. As controvérsias na religião, muitas vezes, provam grandes preconceitos contra a piedade séria. Mas, ao que parece, ela o propôs com um bom desígnio. Ela sabia que deveria adorar a Deus e desejava fazê-lo corretamente e, portanto, encontrando-se com um profeta, implora sua direção. Observe que a nossa sabedoria, aproveitar todas as oportunidades de obter conhecimento nas coisas de Deus, quando estivermos em companhia daqueles que estão aptos para ensinar, estejamos dispostos a aprender e tenhamos uma boa pergunta pronta para fazer. Aos que são capazes de dar uma boa resposta, foi acordado entre os judeus e os samaritanos que Deus deve ser adorado. Mesmo aqueles que eram tolos, a ponto de adorar falsos deuses, não eram brutos a ponto de não adorar nenhum, e que a adoração religiosa é um assunto de grande importância. Os homens não contenderiam sobre isso se não estivessem preocupados com isso. Mas a questão em desacordo era onde eles deveriam adorar a Deus. Observe como ela expõe o caso. Primeiro, quanto aos samaritanos, nossos pais adoraram neste monte perto desta cidade e deste poço. Lá o templo samaritano foi construído por Sambalate, em favor do qual ela ensina que qualquer que fosse o templo, o lugar era sagrado. Era o Monte Gerizim. E alguns pensam que o mesmo sobre o qual Abraão construiu seu altar. Gênesis 12, 6 e 7. E Jacó o dele. Gênesis 33, de 18 a 22. Para que possa alegar prescrição, nossos pais adoravam aqui. Ela acha que eles têm antiguidade, tradição e sucessão ao seu lado. Uma conversa vã muitas vezes se sustenta nisso, que foi recebido por tradição de nossos pais, mas ela tinha poucos motivos para se gabar de seus pais. Pois quando o Antíoco perseguia os judeus, os samaritanos, por medo de compartilhar com eles em seus sofrimentos, não apenas renunciaram a todas as relações com os judeus, mas entregaram seu templo antigo com o perdido, de que fosse dedicado a Júpiter Olímpio,
e chamado pelo seu nome. Em segundo lugar, quanto aos judeus, você diz que em Jerusalém é o lugar onde os homens devem adorar. Os samaritanos governavam-se a si mesmos pelos 5 livros de Moisés. E alguns pensam, os recebiam apenas como canônicos. Agora, embora eles encontrassem menção frequente lá, do lugar que Deus escolheria, eles não encontraram ali e eles viram o templo em Jerusalém, despojado de suas antigas glórias e, portanto, consideraram-se livres para estabelecer outro lugar. Altar contra altar. 2. A resposta de Cristo a este caso de consciência. Versículos 21, etc. A resposta de Cristo a este caso de consciência, versículos 21, etc. Em lugar nenhum, ele menospreza a questão como ela havia proposto. Respeito do local de adoração. Versículo 20. Uma mulher acredita em mim como um profeta. E observa o que eu digo. Você está esperando a hora que venha quando, por alguma revelação divina, ou alguma providência de sinal, este assunto for decidido em favor de Jerusalém, ou do monte, Gerizim. Mas eu te digo que a hora está próxima, quando não haverá mais uma questão. As mesmas coisas pelas quais estamos lutando estão passando. A hora vem quando você, nem neste monte nem em Jerusalém, adorará o Pai. Primeiro, o objeto de adoração deve continuar o mesmo. Deus como Pai. Sobre essa noção, os próprios pagãos adoravam a Deus, os judeus o faziam, e provavelmente os samaritanos. Segundo, mas um período deve ser posto em toda gentileza. E todas as diferenças sobre o local de culto, a dissolução que se aproxima da dispensação judaica e a criação do Estado evangélico, devem definir este assunto em geral e colocar tudo em comum, de modo que será uma coisa perfeitamente indiferente se, em qualquer um destes lugares, ou em qualquer outro, os homens adorem a Deus, pois eles não devem estar presos a nenhum lugar, nem aqui nem ali, mas ambos, e em qualquer lugar e em todo lugar. Observe que a adoração a Deus não é, agora sobre o Evangelho, apropriada para algum lugar, como era sobre a lei, mas é a vontade de Deus que os homens orem em todos os lugares. 1 Timóteo 2, versículo 8. Malaquias 1, onde nossa razão nos ensina a consultar a decência e a conveniência em nossos locais de adoração, mas nossa religião não dá preferência a um lugar sobre outro. Com respeito à santidade e aceitação de Deus, há aqueles que preferem algum culto apenas por causa da casa ou edifício em que é feito. Embora fosse tão magnífico e tão solenemente consagrado, como já foi o Templo de Salomão, esquecem-se de que chegou a hora em que não haverá mais diferença. Colocada na vontade de Deus, o lugar não conta, não. Nem entre Jerusalém, que havia sido tão famosa por sua santidade, e o monte de Samaria, que havia sido tão infame por sua impiedade. Jesus salva samaritanos. Parte 3. O último assunto do discurso de Jesus com a mulher samaritana é sobre o Messias. Versos 25 e 26, do 4º capítulo do Evangelho de João. Observe aqui a fé da mulher pela qual ela esperava o Messias. Eu sei que o Messias vem, e ele nos contará todas as coisas. Ela não tinha nada a se objetar contra o que Cristo havia dito. Se o discurso era pelo que ela sabia, o que poderia se tornar o Messias então esperado? Mas dele ela o receberia, e nesse meio tempo, ela acha melhor suspender sua crença. Assim, muitos não têm coração para o preço em suas mãos. Provérbios 17, 16. Porque pensam que tem algo melhor em seus olhos, e se enganam com a promessa de que aprenderão, o que depois negligenciam. Agora observe aqui. Quem ela espera, eu sei que o Messias vem. Os judeus e samaritanos, embora muito divergentes, concordavam na expectativa do Messias e seu reino. Os samaritanos receberam os escritos de Moisés e não eram estranhos aos profetas, nem as esperanças da nação judaica. Aqueles que menos sabiam disto, que o Messias estava por vir. E tão geral e incontestada era a expectativa dele, e neste momento mais elevada do que nunca. Pois o cetro procederia de Judá,
as semanas de Daniel estavam para expirar. De modo que ela conclui, não apenas ele virá, mas ensinará. Ele vem, ele está bem próximo, o Messias, que se chama Cristo. O evangelista ainda retém a palavra hebraica Messias, que a mulher usou em honra à língua sagrada e à igreja judaica, que a usava familiarmente. Mas escrevendo para o uso dos gentis, ele cuida de traduzi-la por uma palavra grega do mesmo significado, que é chamado ungido de Cristo, dando um exemplo à regra do apóstolo, que tudo o que é falado em uma língua desconhecida ou menos vulgar deve ser interpretado, primeira, em Coríntios 14, versos 27. 28, 2. O que ela espera dele? Ele nos dirá todas as coisas relacionadas ao serviço de Deus, que é necessário que saibamos, nos dirá o que suprirá nossos defeitos, retificará nossos erros e, por afim, a todas as nossas disputas. Ele nos revelará a mente de Deus plena e claramente, e não esconderá nada. Agora, isto implica um reconhecimento, primeiro, da deficiência e imperfeição, da descoberta que eles tinham agora, da vontade divina e da regra que tinham da adoração divina. Esperavam algum grande avanço e melhoria em matérias de religião, um tempo de reforma. Em segundo lugar, da suficiência do Messias para fazer esta mudança. Ele nos dirá todas as coisas que queremos saber, e sobre as quais discutimos no escuro. Ele introduzirá a paz, conduzindo-nos a toda a verdade e dissipando as névoas do erro. Parece que este era o conforto das pessoas boas, naqueles tempos sombrios em que a luz surgiria se eles se encontrassem perdidos e encalhados. Foi uma satisfação para eles dizer: quando o Messias vier, ele nos dirá todas as coisas, como pode ser para nós agora, com referência à sua segunda vinda. Agora vemos através de um espelho, mas então, face a face, Cristo no poço de Samaria. 1 verso 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse: tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele 31 neste interim. Os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teleia, porventura, alguém trazido que comer. 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade de aquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede. Os campos, pois já branquejam para a ceifa. 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desta sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. 37, pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. 38. Eu vos enviei para ceigar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse: tudo o quanto tenho feito. 40 vindo. Pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. 42. E diziam: a mulher, já agora, não é porque disseste que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Temos aqui o restante da história do que aconteceu. Quando Cristo estava em Samaria, após a longa conferência que teve com a mulher, primeiro, a interrupção dada,
A este discurso pela vinda dos discípulos, é provável que muito mais tenha sido dito do que registrado. Mas justamente quando o discurso chegou ao auge, quando Cristo se deu a conhecer a ela como o verdadeiro Messias, então vieram os discípulos. As filhas de Jerusalém não despertarão, nem despertarão, meu amor, até que ele queira. Eles se maravilharam com a conversa de Cristo, com esta mulher, maravilhados por ele ter falado tão seriamente, como talvez eles observaram à distância, com uma mulher estranha, sozinha. Ele costumava ser mais reservado, especialmente com uma mulher samaritana, que não era das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles achavam que seu mestre deveria ser tão tímido com os samaritanos como os outros judeus, pelo menos que ele não pregasse o evangelho a eles. Eles se perguntaram se ele deveria, em falar com uma mulher tão pobre e desprezível, esquecendo-se de que homens desprezíveis, eles próprios, eles concordaram com isso. Eles sabiam que era por algum bom motivo, e algum bom fim, do qual ele não era obrigado a prestar contas e, portanto, nenhum deles perguntou: o que você procura ou por que você fala com ela? Assim, quando ocorrem dificuldades particulares na palavra e providência de Deus, é bom nos satisfazermos com isso em geral, que tudo está bem no que Jesus Cristo diz e faz. Talvez houvesse algo errado em sua admiração por Cristo. Ter falado com a mulher era algo como os fariseus se ofenderem por ele. Comer com publicanos e pecadores. Mas o que quer que eles pensassem, eles não disseram nada. Se você pensou mal, a qualquer momento, coloque a mão sobre a boca, para impedir que esse pensamento mal se transforme em uma palavra má. Provérbios 30, verso 32, versos 1 a 3, Salmo 39. O aviso que a mulher deu a seus vizinhos sobre a pessoa extraordinária com quem ela se encontrou. Gremente. Versos 28 e 29. Observe aqui como ela esqueceu a sua missão no poço. Portanto, verso 28. Chegaram e interromperam o discurso, porque os discípulos, e talvez ela tenha observado que eles não estavam satisfeitos. Com isso, ela seguiu seu caminho. Ela se retirou em civilidade com Cristo, para que ele pudesse ter tempo para almoçar. Ela se deliciava com o discurso dele, mas não seria rude. Cada coisa é bela. Em sua sessão, ela supôs que Jesus, depois de almoçar, seguiria em frente em sua jornada e, portanto, apressou-se a avisar seus vizinhos para que viessem. Rapidamente. Ainda por pouco tempo. A luz está convosco. Veja como ela aplicou o tempo. Quando um bom trabalho foi feito, ela se dedicou a outro. Quando o bem cessa ou é interrompido. Devemos buscar oportunidades de fazer o bem. Quando acabamos de ouvir a palavra, então é hora de falar dela. Nota-se que ela deixou seu pote ou balde de água. Ela o deixou em bondade para com Cristo. Para que ele pudesse beber água, ele transformou água em vinho para os outros. Mas não para si mesmo, para conservar o de Abraão. Compare isso com a civilidade de Rebeca. Verso 18. Em Gênesis 24, Mateus 10. E veja essa promessa. Verso 42, 1-2. Ela o deixou para que entrasse na cidade com mais para levar para lá essas boas novas. Aqueles cujo negócio é publicar o nome de Cristo não devem se sobrecarregar ou se envolver com qualquer coisa que os retarde ou impeça de fazê-lo. Quando os discípulos devem ser feitos, ela deixou o seu pote de água. Pescadores de homens devem abandonar tudo. 3. Como alguém que não se importava com ele, sendo totalmente ocupada com coisas melhores. Observe que aqueles que foram levados ao conhecimento de Cristo o mostrarão por meio de uma santa desprezo por este mundo e pelas coisas dele, e que aqueles que se familiarizaram recentemente com as coisas de Deus devem ser dispensados. Se a princípio eles estejam tão envolvidos com o novo mundo para o qual eles são trazidos, que as coisas deste mundo pareçam ser totalmente negligenciadas por um tempo. Em o Sr. Hildersham justifica amplamente aqueles que, para ir ouvir sermões, deixam seus negócios mundanos durante a semana
Quando Cristo estava em Samaria, a interrupção dada do que registrado, Messias, nem despertarão. Ela foi à cidade e disse aos homens, provavelmente os vereadores, os homens em autoridade, maravilhados, por ele ter falado tão seriamente, ou para os homens, mulher estranha. Ele costumava ser mais reservado. Venha, veja um homem que me disse todas as coisas que já fiz. Não é este o Cristo? Observe quão solícita ela era para que seus amigos e vizinhos conhecessem Cristo. Quando ela encontrou aquele tesouro, ela reuniu seus amigos e vizinhos, como Lucas 15, verso 9. Não apenas para se alegrar com ela, mas para compartilhar com ela, sabendo que havia o suficiente para enriquecer e tudo que compartilharia com ela. Observe que aqueles que estiveram com Jesus e encontraram conforto nele devem fazer tudo o que puderem para trazer outros a ele. Ele nos deu a honra de se dar a Façamos conhecer. A ele a honra de torná-lo conhecido por outros. Nem podemos fazer a nós mesmos uma honra maior. Esta mulher se torna uma apóstola. Quais cortam? Fui a Grécia regreditur, magistra evangélica. Ela que saiu como um espécime de impureza, retorna. Como um mestre da verdade evangélica diz, Arétios. Cristo disse a ela para chamar o marido, o que ela pensou ser uma garantia suficiente para chamar a todos. Ela foi à cidade onde ela morava, entre seus parentes e conhecidos. Embora todo homem seja meu próximo, a quem tem oportunidade de fazer o bem, ainda assim tenho mais oportunidades e, portanto, tenho as maiores obrigações de fazer o bem. Aqueles que vivem perto de mim, onde a árvore cair, que seja útil. 2. Com justa e ingênua, ela foi no aviso que deu a ele sobre este estranho ela se encontrou. 2. Ela lhes conta claramente o que a induziu a admirá-lo. Ele me contou todas as coisas que já fiz. Nada mais é registrado além do que ele disse a ela sobre os seus maridos. Mas não é improvável que ele tenha contado a ela mais de seus defeitos. Ou ele dizendo a ela o que ela sabia, que ele não poderia por nenhum meio comum chegar ao conhecimento de sua vida e ter dito a ela tudo o que ela já fez. Se ele tem um conhecimento divino, deve ser onisciência. Ele disse a ela o que ninguém sabia, exceto Deus e sua própria consciência. 2 coisas a afetaram. Primeiro, a extensão de seu conhecimento. Nós mesmos não podemos dizer todas as coisas que já fiz. Muitas coisas passam despercebidas, e mais passam e são esquecidas. Mas Jesus Cristo conhece todos os pensamentos, palavras e ações de todos os filhos dos homens. Veja, Hebreus 4. 3 ele disse, conheço tuas obras. Em segundo lugar, o poder de sua palavra. Isto causou uma grande impressão nela, que ele contou seus pecados secretos com tal poder e energia inexplicáveis que, sendo informado de ela é convencida de todos e julgada por todos. Ela não diz, venha veja, um homem que me disse coisas estranhas sobre o culto religioso e suas leis, que decidiu a controvérsia entre esta montanha e Jerusalém. Um homem que se chama o Messias, mas venha ver um homem que me falou dos meus pecados. Ela se apega àquela parte do discurso de Cristo, de quem alguém pensaria que ela teria mais vergonha de repetir. Mas provas experimentais do poder da palavra e do Espírito de Cristo são de todos os outros o mais convincente. E aquele conhecimento a Cristo, ao qual somos levados pela convicção do pecado e humilhação, é o mais provável de ser sólido e salvador 2. Ela os convida a vir e ver aquele de quem ela tinha concebido uma opinião tão elevada, não apenas venha e lucrar para ele. Ela não os convida para ele como um espetáculo, mas venha e converse com ele. Venha a ouvir sua sabedoria, como eu fiz, e você será da minha opinião. Ela não se comprometeu a administrar os argumentos que a convenceram de maneira a convencer os outros. Todos os que veem a evidência da verdade por si mesmos não são capazes de fazer os outros verem, mas venha e converse com ele. E você encontrará tal poder em sua palavra que excede em muito todas as outras evidências. Jesus estava agora na borda da cidade. Venha vê-lo. Nós não ultrapassamos o linear para ver aquele que judeus, profetas e reis desejaram ver. 3. Ela resolve apelar a si e aos seus próprios sentimentos.
Sobre o julgamento, não é este o Cristo. Ela não diz peremptoriamente: ele é o Messias. E quão clara estava ela em sua própria mente. E ainda assim, ela menciona com muita prudência o Messias, de quem, de outro modo, eles não teriam pensado, então o refere a eles mesmos. Ela não imporá a sua fé neles, mas apenas a proporá a eles, por meio de apelos justos mais convincentes. Os julgamentos e consciências desses homens às vezes são tomados antes que eles percebam. Então, que sucesso ela teve com este convite? Eles saíram da cidade e foram ter com ele. Verso 30. Embora possa parecer muito improvável que uma mulher de figura tão pequena e de caráter tão doente tenha a honra da primeira descoberta do Messias entre os samaritanos, ainda assim, agradou a Deus inclinar seus corações para tomar conhecimento de seu testemunho e não desconsiderá-lo como um conto ocioso. Foi-se o tempo em que os leprosos foram os primeiros a trazer notícias a Samaria de uma grande libertação. Segundo Reis 7, 3, etc. Não mandaram chamá-lo à cidade, mas em sinal de respeito por ele e da sinceridade de seu desejo de vê-lo, eles foram até ele. Aqueles que desejam conhecer a Cristo devem encontrá-lo onde ele registra seu nome. Terceiro, o discurso de Cristo com seus discípulos, enquanto a mulher estava ausente, versos 31 a 38. Veja quão diligente nosso Senhor Jesus Cristo foi para redimir o tempo, economizar cada minuto dele e preencher as vagas dele. Quando os discípulos foram à cidade, seu discurso com a mulher era edificante e adequado ao caso dela. Quando ela foi para a cidade, seu discurso com eles não era menos edificante e adequado ao caso deles. Seria bom se pudéssemos, assim, reunir os fragmentos do tempo para que nada se perdesse. Duas coisas são observáveis neste discurso. Uma, como Cristo expressa o prazer que ele mesmo teve em seu trabalho. Seu trabalho era buscar e salvar o que estava perdido, fazer o bem agora. Com este trabalho, nós aqui o encontramos totalmente ocupado, porque como um mestre da verdade evangélica diz, Arétios, quando ele se sentou no poço, estava cansado e precisava de refrigério, mas esta oportunidade de salvar almas fez-o esquecer o cansaço e a fome, e ele se importava tão pouco com a comida, que seus discípulos foram forçados a convidá-lo para isso. Eles oraram a ele, eles o pressionaram dizendo, Mestre, coma. Foi um exemplo do amor deles por ele que o convidaram para que ele não desmaiasse e ficasse doente por falta de algum suporte, mas foi um exemplo maior do seu amor pelas almas, que ele precisava de convite. Aprendamos, portanto, santa indiferença, até mesmo para com os suportes necessários da vida, em comparação com as coisas espirituais. 2, ele se importou tão pouco com isso, que eles suspeitaram que ele havia trazido alimento para ele na ausência deles. Verso 33. Alguém lhe trouxe alguma coisa para comer. Ele tinha tão pouco apetite para o jantar, que eles estavam prontos para pensar que ele já havia jantado. Aqueles que fazem da religião o seu negócio irão, quando algum de seus assuntos forem atendidos, preferi-los antes de sua comida, como o servo de Abraão, que não comeria até que tivesse cumprido sua missão. Gênesis 30 e 24, que não se sentaria até que Davi fosse ungido. 1 Samuel 16, 11, 1, 2. Ele fez de seu trabalho sua comida e bebida. O trabalho que ele tinha de fazer entre os samaritanos, a perspectiva que ele agora tinha de fazer bem a muitos. Isto era comida e bebida. Para ele, era o maior prazer e satisfação imagináveis. Nunca um faminto ou um epicurista esperou um banquete farto com tanto desejo, nem se alimentou de suas iguarias com tanto prazer, como nosso Senhor Jesus Cristo esperou. E aproveitou uma oportunidade de fazer o bem às almas. Com relação a isto, ele diz, que era comida que os discípulos não conheciam. Eles não imaginavam que ele tivesse qualquer projeto ou perspectiva de plantar seu evangelho. Entre os samaritanos, esta era uma utilidade que eles nunca pensaram. Observe que Cristo, por seu evangelho e espírito, faz mais bem às almas dos homens do que seus próprios discípulos sabem ou esperam. Isto também pode ser dito de bons cristãos que vivem pela fé.
que tem uma comida para comer que outros não conhecem. Joia com a qual e um estranho não se intromete. Agora esta palavra os fez perguntar. Alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Não os então hábitos eram até seus próprios discípulos, para entendê-lo de maneira corporal e carnal, quando ele usava similitudes. Dois que a razão pela qual o seu trabalho era Sua comida e bebida. por si mesmo. Era porque era o trabalho de seu pai, a vontade de seu pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Verso 34. Observe, em primeiro lugar, que a salvação dos pecadores é a vontade de Deus, e a instrução para isso é o seu trabalho. Veja 1 Timóteo 2. 4 há um remanescente escolhido, cuja salvação é de uma maneira especial, sua vontade. Em segundo lugar, Cristo foi enviado ao mundo com esta missão: levar as pessoas a Deus, a conhecê-lo e ser feliz nele.